E eu quero trazer aqui como, pastor, que eu posso então conquistar o coração de Deus, de que maneira que eu posso viver uma vida aonde eu consiga conquistar o coração de Deus. Eu quero dizer para você, em 2 Crônicas, capítulo 16, no versículo de número 9, a palavra do Senhor traz a seguinte declaração: pois os olhos do Senhor contemplam toda a terra. Então, os olhos do Senhor contemplam toda a terra. Não existe nada oculto. Você, o pastor, seu pastor, ou seu amigo, o seu pai, sua mãe, seus irmãos, pode não saber o que você está fazendo. Eles podem não ter conhecimento de como você está vivendo a sua vida. Mas essa palavra declara que os olhos do Senhor contemplam toda a terra. Então, não existe um lugar oculto de Deus. Não existe uma posição onde você esteja em que Deus não esteja te vendo. Não existe um lugar onde você fala, graças a Deus, Deus não está aqui. Não tem, não existe essa questão. Então é importante nós entendermos que essa é uma realidade e essa é uma realidade de vida. Então, olha o que a palavra continua dizendo: para mostrar o seu poder para aqueles cujos corações são perfeitos para com Ele. Então os olhos do Senhor não apenas te procuram, mas te procura com uma única intenção de encontrar você alinhado. E esse alinhamento faz com que Ele demonstre sobre você o poder dEle. Então o que faz você alcançar a liberação de Deus é estar com o coração alinhado. Estar com o coração alinhado, querido, é estar com a sua vida alinhada com a palavra dEle. Então, se você não estiver com a vida alinhada com a palavra dele, de nada adianta esse encontro. Esse encontro ele é fundamental. É fundamental para que você pegue uma instrução e entenda, dentro da instrução que você ouviu, o que você precisa fazer para se aproximar da realidade de Deus. Então, ele fala assim, para mostrar o seu poder para aqueles cujos corações são perfeitos para com ele. Então, se você não entender que o seu coração precisa estar alinhado com Ele, e os olhos do Senhor te procuram, então você não está compreendendo e nem discernindo a realidade do céu na sua vida. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é: não existe uma posição que você possa estar que Deus não saiba o que você está fazendo. Então, quando Deus ele encontra Adão e faz uma pergunta retórica, porque Deus já sabia o que tinha acontecido e onde Adão estava. Ele procura Adão e faz uma pergunta para ele: Adão, aonde você está? Ele queria uma declaração, uma resposta sincera, honesta: Senhor, eu pequei contra ti. Mas não, ou seja, no momento em que ele pecou, eu falei, ou seja, minha esposa fala assim, você fala isso 350 vezes na mensagem. E eu estou tentando não falar mais isso. Sorry pelo ou seja. Então a palavra do Senhor, ela me confronta, porque quando ela perguntou a Adão, onde você está? Ele queria ouvir de Adão a verdade, não a desculpa. Ele queria ouvir de Adão o que aconteceu de fato, não as desculpas, não empurrar a culpa para alguém, não dizer, olha, a mulher que o Senhor me deu, não, porque eu estava nu e fiquei com vergonha, não. Ele queria a declaração: Deus, o Senhor me pediu para fazer algo e eu não fiz o que o Senhor me pediu para fazer. O Senhor me deu uma instrução, mas eu desobedeci a sua instrução. O Senhor me deu uma palavra, mas eu entendi que a sua palavra não era suficiente. O Senhor me deu um conselho, mas eu achei que eu podia seguir minha vida segundo os meus próprios planos. Então, abrir o coração para Deus é ser sincero. Sincero é sem cera, sem máscara. Então, eu não posso conquistar o coração de Deus se Ele me procurar e me encontrar com cera no rosto, com máscara no rosto. Ele não pode me encontrar, Ele não pode estar na minha vida se eu de fato não estiver com o meu coração voltado para Ele. Então, a pergunta de Deus para Adão, aonde você está, essa palavra está dizendo, os olhos do Senhor contemplam toda a terra. Me dá nos nervos quando alguém vem querer provar para mim que ele pode fazer alguma coisa que ele não pode fazer. Mas pastor, a Bíblia, querido, se você quer me convencer que você pode fazer, você não precisa me convencer, faça. Faça. Esse é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele é tão poderoso que nem o demônio pode impedir de você fazer a sua própria vontade. Você conhece a história do Gadareno?
Tinha alguém mais demoniado que aquele homem na palavra? Diz que o negócio lá era mais feio para valer. Mas quando Jesus chegou, nem os demônios o impediram de ir até Cristo. É o livre-arbítrio. O mundo espiritual respeita. Então, quando você vem contra-argumento, pastor, mas a Bíblia... Querido, você não precisa me convencer de nada, não. Viva a sua vida como você acha que deve vivê-la. E ponto final. Agora você quer justificar, pegar versículo isolado, pegar um texto isolado, para comprovar que você pode viver uma vida fora da verdade, porque você acha que deve viver. Você não tem que agradar a mim, não. Pergunta para Deus o que Deus pensa acerca disso. Se Deus fala que você pode, você pode. Agora, buscar aval, ser avalizado no seu comportamento, eu entendo que você não está vivendo um evangelho de verdade. Porque a palavra, ela precisa confrontar. Você não tem que buscar uma anestesia na palavra. A palavra não é uma anestesia para você não sentir dor. A palavra precisa provocar dor. E a dor é que provoca a mudança. Amém? Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, a palavra do Senhor fala: eu procurei entre eles um homem que construísse um muro e colocasse uma brecha diante de mim por causa da terra, para que eu não a destruísse, e não encontrei. Ou seja, Deus está procurando sempre um lugar para fazer que o nome dele avance. Deus está procurando um lugar, entenda que um lugar é você, o lugar é você. Você é uma pessoa que faz com que o evangelho avance a partir da sua vida. Esse é o desejo de Deus. Esse é o desejo de Deus. Deus pode fazer sozinho? Pode, mas Ele quer fazer conosco. Ele quer fazer através de pessoas. Ele quer fazer através da sua vida. E fazer através da sua vida, e às vezes parece que isso não é tão claro, fazer através da sua vida é promover você a uma nova dimensão. Fazer através de você é resolver a sua vida. Fazer através de você é transformar a sua realidade. Então, fazer através de você é uma visitação que muda a sua vida de tal maneira que gera impacto nas pessoas que estão à sua volta. Então, essa é uma realidade que você precisa entender. Então, é importante entender que ele busca homens e mulheres que estejam diante dele em oração. Estejam diante dele, disposto a agradá-lo. E disposto a agradá-lo, querido, é estar disposto a se submeter à sua verdade. É interessante, quando você vai no Evangelho de João, no capítulo 14, ali no versículo número 10, a palavra do Senhor começa a declarar assim: e disse Jesus: fazei com que eles se assentem. Fazei com que eles se assentem. E viu o lugar tinha uma grama, uma relva grande. Fazei com que eles se assentem. Uma multidão de 5.000 pessoas, 6, 7 mil pessoas, sem contar mulheres e crianças, era muita gente. Fazei com que eles se assentem. E o texto continua dizendo assim: e ele deu para aqueles que estavam assentados. A instrução de Jesus era bem clara: quem não estiver assentado, quem não estiver submetido a essa instrução, não precisa cuidar deles. Então, o que faz com que Deus nos alcance é entender a palavra de Jesus e me submeter a ela. Não foi assim que aconteceu na multiplicação, na transformação da água em vinho? Maria disse para os servos: fazei tudo quanto eles vos disser. Então, a resposta para aquilo que eu espero está na ordem de Jesus para a minha vida. Então, eu preciso compreender isso. A busca de Jesus, a busca de Deus, é por homens e mulheres de oração que estejam diante deles, dispostos a agradar. Então, nós devemos fazer o que Davi fez. Nós devemos estar com o coração dispostos, voltados para Deus. Então, eu enfatizo essa importância de você conquistar, porque muitas vezes nós acreditamos de maneira errada que Deus não se magoa, que Deus não se importa, que Deus é indiferente. Não, Deus não é indiferente. Deus, ele se importa. E os olhos dele, se ele está procurando, gente, me entenda, um Deus que sabe todas as coisas, conhece todas as coisas, essa palavra está dizendo que ele está procurando. Se ele está procurando, é porque ele quer encontrar.
E se ele quer encontrar, é um desejo de Deus te achar. É uma vontade de Deus te achar. Então essa é uma realidade. Olha o que diz em Salmos 22, no versículo 3. Mas tu és santos, tu que habita entre os louvores de Israel. Então, onde Deus se manifesta, ele se manifesta em meus louvores. Então, além de eu estar numa posição, eu preciso entender que tudo que eu fizer, louvor é engrandecimento. Ok? Louvor é engrandecimento. Quando você fala assim, os meninos ministraram louvor, se a letra não engrandeceu a Deus, não foi um louvor, foi uma canção. Ok? Não foi cristocêntrico, não tinha um alvo, o alvo não era o céu, o alvo era vocês. Né? Então, foi voltado. Eu gosto muito de muitas canções, mas quando você fala assim, por onde eu for a tua bênção me seguirá, eu estou cantando para vocês, eu não estou cantando para Deus. Então, existe uma diferença entre uma coisa e outra. Mas o louvor não é apenas canção. O louvor são declarações que engrandeçam Deus na minha vida, a partir daquilo que eu digo, a partir daquilo que eu declaro. Isso é um alinhamento. Então, se na minha conversa com o pastor Salomão, Deus não é louvado, se nós não saímos desse diálogo satisfeitos, Deus não foi louvado. Então, o louvor é alinhamento. A minha conversa é uma conversa do céu. Então, não fica bem em você um diálogo que não é do céu. Não fica bem uma conversa que a sua esposa não pode ouvir. Quando você estiver conversando com alguém, imagina você que é casado, a sua esposa escutando a conversa. Ou o seu marido escutando a conversa. Imagina, você está conversando, pastor, é uma bobagem. Não, imagina você que tem que explicar o que você está falando. Imagina você ter que justificar o que você está falando. Então, se você precisa explicar o que você está falando, não tem louvor ali. O louvor nos coloca numa posição, queridos, onde Deus nos encontra e agrada ao coração dele. É como Jesus, quando Jesus saiu do batismo e se encaminhou ao deserto, qual foi a palavra de Deus para ele? Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então, se a sua vida não engrandece a Deus, se os atributos dos valores do céu, se os valores do céu não são encontrados na sua vida, então você não está louvando a Deus. Está fazendo sentido essa palavra? Então, para a gente viver uma vida poderosa, eu preciso entender essa realidade. Eu preciso compreender essa realidade, porque, gente, é só isso que vai fazer com que Deus, de fato, me encontre. Amém? Então, a sua presença, ela nos dá descanso. Em Êxodo capítulo 33, no versículo 14, ele disse, a minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. Você imagina um Deus que está promovendo um encontro, tentando te encontrar, para fazer com que você descanse a partir desse encontro? André, me louve. André, alinhe o seu coração comigo. André, esteja no lugar onde eu possa te encontrar. Por quê? Porque assim eu vou te dar descanso. Aí eu, cego, não entendo isso e quero viver uma vida descansando sem entender o que Deus está dizendo para mim, o que é o descanso. É dar murro em ponta de faca e não querer se machucar. Então, Deus está dizendo assim, a sua presença, então se eu conseguir fazer e capturar a essência dessa instrução, a minha vida vai ficar mais leve. Não é isso que Jesus faz? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. Tomai o meu jugo, porque o meu fardo é leve. Tomai o meu jugo, ou seja, fique sobre minha direção, porque o meu fardo é leve. Fique sobre minha instrução, porque o meu fardo é leve. Então, Deus se manifesta quando nós somos adoradores apaixonados. Não vejamos o louvor só como um preenchimento do culto dominical.
Mas o louvor é só um preenchimento do culto. O louvor, a adoração é o meu ponto de partida. É o meu ponto de partida. Porque se a palavra declara que Deus habita em meus louvores, esse é o meu ponto de partida para encontrar Deus. Sabe? Não dá para encontrar gente na canela seca, não dá. Você tem que... Gente, eu acredito na oração McDonald's. Como é que é essa oração McDonald's? Pai, me abençoe, em nome de Jesus. Fui. Sabe? Acontece. Mas se você quer de fato um lugar de revelação, você precisa preparar um ambiente para isso. Você precisa preparar uma estrutura para isso. Se você não consegue ter uma estrutura onde você entra no seu secreto, onde você prepara os seus louvores, você vai lá, gente, hoje tal do Spotify lá, prepara o seu set list lá de adoração, as músicas que você quer ouvir, para você entronizar, para você entrar na presença dele, para de fato você sair Você tem que ter esse tempo. É fundamental que, se ele habita em meus louvores, você acha que eu vou encontrar ele aonde? Na correria do dia a dia, é só misericórdia. É só pela misericórdia. Então nós temos que ser adoradores apaixonados. Adorador é alguém que se prostra. Adoração é um ato de aquebrantamento. Adoração é que a minha cerviz se curvou. Adoração é eu abrir mão do meu sistema de autossuficiência. Adoração é eu abrir mão de tudo e reconheço que só por meio dele é que eu tenho acesso àquilo que eu espero. Então a adoração é, Senhor, está aqui. Entendo que só por meio do Senhor é que isso pode me alcançar. Isso é prostração. Isso é reconhecimento. Isso é... Gente, a única maneira em que você se torna grande é quando você se torna pequeno. É a única forma de você crescer, você diminuindo. Você diminui, de repente você avança, você cresce. Amém? Então, é adoração. Então, Deus se manifesta quando nós nos reunimos. Ah, pastor, qual a necessidade de estar no culto? Qual a necessidade de estar na igreja? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1, 4. Quando chegou o dia de Pentecoste, todos estavam de comum acordo. De repente veio do céu um som como um vento impetuoso, encheu toda a casa que estavam sentados. Línguas foram distribuídas, lhe apareceram como de fogo, pousando sobre cada uma deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava a falar. Então, estar reunido num único lugar é concordância. Estar aqui é concordância, é todo mundo com um único propósito. Nós estamos aqui porque queremos encontrar a Cristo. Nós estamos aqui porque queremos ter um encontro que mude a nossa realidade. Nós estamos aqui porque cremos num Cristo, no Jesus que morreu e ressuscitou. Nós estamos aqui porque sabemos que por Ele, por meio dele, são todas as coisas. Nós estamos aqui porque Ele é o alfa, porque Ele é o ômega, porque Ele é o princípio, porque Ele é o fim. Nós estamos aqui porque Ele é o redentor, é o libertador. Nós estamos aqui porque é Ele que pagou com preço de sangue. Nós estamos aqui porque sabemos que, através de Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, nós estamos aqui em comum acordo. Se o meu pensamento estiver dissonante, mas eu estou aqui, mas o meu pensamento não é de acordo com isso, você está perdendo seu tempo. Porque a concordância, todos que estavam ali concordavam com a mesma coisa. Então, quando você vem para uma reunião dessa, já venha pensando, Deus, hoje o Senhor vai operar milagres. Quando você vem para uma reunião dessa, já venha pensando, Deus, hoje o Senhor vai abrir portas. Quando você vem para uma reunião dessa, Deus, hoje o Senhor vai restituir. Deus, hoje o Senhor vai restaurar. Deus, hoje o Senhor vai curar. Deus, hoje o Senhor vai libertar. Deus, hoje vai ter vida naquele lugar. São pensamentos concordantes. E a gente se reúne concordando com o mesmo propósito, querido. E na primeira oração já começa a acontecer. Porque às vezes nós vemos checando, pensando, calculando. Mas não vim
focado. Deus, naquele lugar vai acontecer algo sobrenatural. Amém? É o que Deus diz na sua palavra, diz, eu ouvirei a oração que se fizerdes neste lugar. Aí o povo vai lá para o muro de Jerusalém, lá, dobra o papel limpo, põe no muro. Deus, atende a minha oração. Ei, aquilo ali já foi. Você é o novo templo de Deus. A oração que você faz neste lugar, sua vida, Deus ouvirá. Amém? Então essa é a realidade que você precisa entender. Então Deus se manifesta quando nós nos reunimos. Quando nós nos engajamos apaixonadamente pela sua igreja. Salmos 27:4 diz, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu esteja na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Sabe, são ações que vai me alinhando com a vontade do Pai e, de alguma maneira, querido, o coração dele vai se voltando para mim. Amém? Então, assim, até quando temos a certeza de que posso ficar na casa de Deus? Até quando eu tenho essa certeza? Eu preciso ter... Ontem eu estava conversando com a minha esposa e ela falou que é importante voltar ao primeiro amor. Aí, o primeiro amor é o dia de ontem ou o primeiro amor é o dia de hoje? É o momento que eu tenho agora. Eu preciso viver esse momento agora. E esse momento que me é apresentado agora é um momento que eu preciso abraçar. É a oportunidade que eu tenho de reconhecer que Deus continua sendo Deus. E Ele continua sendo bom. E Ele continua sendo santo. Está no trono. Ele está no lugar celestial. Ele está olhando para a minha vida. Porque é essa a realidade que eu preciso compreender. Então, se eu não consigo entender isso, eu não consigo entender como eu posso florescer. Então, o desejo de Deus é ser achado por nós, amém? E Ele está me dando dicas de como ele é achado por mim. André, eu estou te explicando como que você pode me encontrar. Como que você pode me encontrar? Então, assim, além de buscar a sua presença e adorá-lo, Davi ele tinha um coração de servo. E ao mesmo tempo que ele estava comandando o rebanho do seu pai, servindo o seu pai, ele também estava adorando ao Deus. Amém? Um coração de servo. Então, em 1 Samuel 17:34 diz, Davi respondeu a Saul, teu servo era pastor de ovelhas do seu pai. Quando um leão, um urso veio e tomou algum cordeiro de rebanho, ele resolveu o problema, ele era pastor. Então, atos de serviço também. Estar na posição de servo não é estar na posição de receber ordens. Tem uma diferença, vou te explicar. Estar na posição de servo é estar na posição de fazer aquilo que tiver que ser feito. Amém? Porque, às vezes, o servo ele quer escolher posição de jogar. Né? Ele quer estar num lugar onde a vitrine é boa, né? Igual o Diniz brincou aqui. Qualquer dia desses eu vou cantar. Misericórdia. Você já está bom fazendo o que você sabe fazer, vamos embora, vida que segue. Mas se ele quiser estar na posição de cantar, ele vai ter que passar por um processo. Procurar um professorzinho de canto, para ele ensinar ele pelo menos o basicão. Aí ele vai aprender ali os primeiros passos do canto. Se ele entender que aquilo é o chamado, ele vai desenvolver melhor aquilo. E isso é posição de servo, é se submeter ao que tiver que submeter para poder servir. Porque, do contrário, vai fazer mal feito, vai achar ruim de ser julgado porque fez mal feito e vai ficar triste com a família. Oh, não me aceitaram lá. Mas você quis servir de qualquer jeito. A palavra do Senhor declara, ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Servir é servir e fazer o melhor. Né? Quando eu tenho medo quando eu leio na palavra, Deus está falando, ai, deve ser tão doído. Ai daquele que tem a língua maldizente, mentirosa, fofoqueira. Oi. Não é aqui, Deus, graças a Deus, é só em outro lugar. Aqui não tem esse povo, não. Amém? Aqui a gente é tuguedinho. Né? Tuguedinho, né?
O amém diminuiu, né? Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 7 diz assim: portanto, haja entre vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo, o qual, sendo na forma de Deus, não se apegou a ser igual a Deus, mas esvaziou-se, assumindo a forma de servo, feito semelhante aos homens. Se Cristo, que era Cristo, together com o Pai, né? Decidiu servir, não decidiu usar o poder. Se é, gente, na boa, se era lembrei do pastor Salomão aqui agora, na boa, se era um de nós ali, podendo estalar o dedo, quem assistiu o Marvel aqui, se for para mim, diz que eu estou no culto, podendo estalar o dedo e acabar com aquela bagaceira toda, soldado castigando, batendo nas costas, cuspindo, carregando aquela... Só um estaladinho de dedo, acabar com aquela farra toda. Se é um de nós, não tinha nem entrado no corredor. Se sou eu, não tinha nem entrado no corredor. Eu esperava reunir mais gente. Eu falei, pai, vou esperar só reunir mais gente para o estrago ser maior. Ia ser igual o Thor, gente. Martelo para tudo quanto é lado, raio caindo para tudo quanto é lado. Para não dar tempo de correr. Mas não, Jesus ele falou assim, vou passar por isso, porque eu, sendo Deus, não quero ser igual a Deus. Aí eu promovo você a diácono, e tem gente, pastor, tem que ir com o irmão lá, pastor. O irmão está poderoso demais, pastor, tira o poder dele. Porque derramou um óleozinho, pronto, virou bicho. Agora, com 2 divisas, fui! Jesus está me ensinando, você quer encontrar Deus? Sirva com poder, sem exercer o poder. Isso é grandioso. Então, um coração que adora também serve. Se você se declara um adorador, você também serve, querido. E o servir, eu sei que está indo para o mundo inteiro isso aí. O servir, quando você joga o seu resto de café, cheio de café no lixo, sabe o que acontece? Aquele negócio vaza tudo. Escorre pelo chão afora. Mas não é você que limpa. Mas adorou ou não adorou? Mas não serviu. É só uma aspas na mensagem, só para você entender como é que vai além. Vai além. Vai além. É um chicletinho que fica colado no banco. Você falou, engulo, não engulo, engulo, não engulo, não, cola no banco. Não pode falar? Pois é. Sabe? Uma garrafinha d'água que ficou, terminou o culto, você entrou com uma garrafinha d'água, deixou ela aí. Você entende? O servir vai além do serviço. O servir, às vezes, é impedir que o serviço do outro fique pesado. Sabe? Se você deixou o serviço do outro mais leve, querido, você já está servindo bastante. Como me diz a minha mãe, ajuda muito quem não atrapalha. Pastor, o que isso tem a ver com o culto? Querido, servir a Deus é pesado. Porque as pessoas precisam não maldizer. Olha o miserável, jogou no chão. Adiantou alguma coisa? Você está sendo praguejado por alguém. A palavra diz que maldição sem causa não prospera, mas você deu causa. Você deu causa. Alguém está falando mal de você porque você fez um negócio que não devia ter feito. Simples assim. Aí Deus está falando, meu filho, estava indo tão bem, vi você no culto, tal, que está sentado sobre o trono. É na hora de ir embora, você faz um negócio desse. Você entendeu? Está fazendo sentido a palavra para você? Porque é igual, mãe, você que cuida da casa, a mulher tem esse fardo, né? Ela, além de cuidar do marido, cuidar do filho, trabalhar fora, ainda tem que cuidar da casa. Aí o abençoado toma um copo d'água e deixa em cima da pia. Ele vai tomar um café, deixa 2 copos em cima da pia. Se ele tomar um refrigerante, ele deixa a lata em cima da pia. Se ele vai ficando em cima da pia, ele não tem coragem de lavar o primeiro copo para usar de novo. Não está servindo. Se não está servindo, a mulher está falando, Deus, se o senhor lembrar de levar,
Eu não... Na hora de fazer a chamada, se eu quiser chamar o nome dele, eu não ligo, não. Porque não está sendo bênção. Porque tá vendo, ele viu que o chão está limpo, ele entrou com essa bota toda suja, ele acha que eu tenho que limpar. Faz sentido isso aí, gente? Porque se você não está servindo, você não está servindo. Isso não adianta adorar. Não adianta adorar, porque a sua adoração está sendo inútil. Então, se você quer conquistar o coração de Deus, um coração que adora também serve. E o servir não é só na minha casa, na igreja. Né? Tem gente que a oração é, pastor, aquele marido da igreja, você não consegue fazer ele ficar lá em casa, não? Eu queria aquele da igreja lá em casa também. Sabe, eu queria aquele irmão, aquele obreiro lá na igreja, pastor, se você mandar ele lá para casa, vai ser maravilhoso. Por quê? Porque na igreja, meu Deus, parece até crente de verdade, pastor. Ele desvia do estacionamento para casa, eu não sei o que acontece. Eu acho que o demônio está dentro do carro, pastor. Porque ele entra no carro, ele já começa o processo de desconversão. Quando ele chega em casa, ele já chega 100% desconvertido, pastor. Você está rindo, mas né, às vezes, né? Às vezes, pastor, às vezes não deu tempo nem de sair da igreja, pastor, já desconverteu na porta. Então, mas a gente está querendo os benefícios do céu. A gente está querendo os favores de Deus. A gente está querendo que Deus olhe para nós. Mas eu não estou disposto a trabalhar a minha vida para que isso seja a minha verdade. Porque isso é o evangelho, querido. O evangelho. Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Foi até o tema do discipulado hoje. A primeira atitude deles foi, deixaram tudo para trás. Tem gente que quer ser crente carregando a bagagem do passado para a vida toda. Aceitou o convite, vinde após mim, mas não ouvia a palavra do deixar tudo para trás. Pastor, a palavra diz que Deus me aceita como eu estou. Ué, claro que aceita. A minha grande dificuldade é se você vai para o céu assim. O meu maior problema é esse. Será que você vai para o céu assim? Você não quer mudar? Não mude. Às vezes eu fico chateado comigo mesmo. Falo assim, as pessoas saem de casa domingo de manhã para vir para um culto. Para sair daqui, o culto hoje foi tremendo. Teve uns negócios lá, tal, fantástico. Mas eu fico depois satisfeito comigo que eu consegui falar isso para você. Eu falo, Deus, obrigado, porque foi difícil falar, mas eu falei o que eles precisavam ouvir. Se isso vai surtir efeito, isso é um problema seu. Eu falei o que tinha que falar. Porque senão, você vai dizer por aí que a igreja não teve o poder de produzir a resposta que você esperava do céu. Vai lá não, por quê? Acontece lá não. Foi, não, mentira sua, você que não quis viver a verdade. Se você tivesse vivido a verdade, ela tinha transformado a sua vida. Amém? Amém? Mas o restante, querido, é você e Deus. Não vem perguntar para mim, pastor, eu vejo a caixinha de perguntas do André Valadão, eu tenho falta de paciência com ele, porque ele responde aquelas perguntas. Eu falo, por que a pessoa quer perguntar um negócio desse, sabendo que já não pode, ele ainda faz a pergunta assim mesmo. Está querendo avalizar o pecado dele na conta do outro. Vai que o pastor R diz que pode. Não pode. Quando você precisa perguntar para alguém se você pode fazer isso, a resposta já está na necessidade de você perguntar para alguém. Juliana, eu posso fazer isso? Eu já sei que não posso, mas aí vai que ela acha uma brecha no versículo 17. Você não leu o versículo 17? Lá no versículo 17 diz que talvez poderia. Lá em Heresias 15, versículo 17, diz que podia. Que bom, esse livro eu não li ainda não. Lê lá, bobo, você vai poder fazer tanta coisa. Lê lá no Heresias e a gente se encontra no inferno. Né? Te vejo lá. Não é isso que nós queremos, amém? Então, existe condição de agradar o coração de Deus? Sim. Existe como fazer isso? Sim. Agora, existe vontade para fazer isso? Isso é com você.
Amém? Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai, essa palavra é para os seus filhos ministrarem lá fora, Senhor. Essa palavra é para eles viverem ela aqui e as pessoas verem o favor do céu sobre a vida deles. Essa palavra é para que eles surpreendam, para que eles sejam surpreendidos. Essa palavra é para que eles experimentem uma onda abundante da tua graça, do teu favor, e que eles possam experimentar nas suas vidas aquilo que eles ainda não viveram. Mas que seja um tempo de reconhecimento, de alinhamento da minha fala, das minhas ações, dos meus movimentos, para que Cristo seja visto em mim, aonde quer que eu esteja, em nome de Jesus. Amém.